Liberte-se da culpa e do automartírio. No insight de hoje eu falo sobre como libertar-se da culpa e do automartírio. Como você se vê e como você se sente? E a forma como você se sente é da maneira que você gostaria de se ver? Então essas perguntas, elas estão diretamente relacionadas à autocondenação e à autodefinição. Como você se sente e se vê está intimamente ligado à ideia que você tem sobre si mesmo e com tudo aquilo com o que você se identifica, percebe? Então vamos explorar aqui mais profundamente e aprender a libertar-se da culpa e desse automartírio. Vamos começar falando das identificações da autoimagem. Quais são as suas identificações? Será que elas estão alinhadas com o que você realmente é, em sua verdadeira natureza e identidade? Pare de se culpar. Pare de se condenar. Pare de se martirizar. Olha só, o certo e o errado não existem. O bem e o mal não existem. O verdadeiro e o falso não existem. O céu e o inferno só existem dentro de você, naquilo com que você se identifica. Suas emoções refletem suas identificações. Aquilo que você aceita, aquilo que você concorda, aquilo que você permite ser a sua verdade e agir sobre a sua vida, dominar a sua vida, criar o seu destino. Esse molde de vida sempre será a realidade do seu universo interno, equivalente à natureza e intensidade de tudo que existe em seu interior, que você aceita como verdade absoluta, que além de tirar a sua liberdade, também é o que externiza tudo isso em sua vida cotidiana, que se torna a sua realidade. E qual a importância das identificações? Lembre-se que o mundo menos precisa é o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua avaliação, a sua aprovação ou a sua condenação. Pouco importa o que você acredita. Porque acreditar é supor, é comparar, é competir, é julgar. Entenda isso. Nisso está a desconexão do que realmente deve ser a sua completude. Porque quando Paulo fala de Marta, por exemplo, sabemos mais de Paulo do que de Marta. Não é verdade? Isso significa que quando falamos dos outros, na verdade estamos falando de nós mesmos. Pois aquilo que observamos no outro não está no outro, mas está em nós, na ideia que fazemos sobre o outro. Percebe? Por isso, aquilo que nos motiva, inspira falar sobre uma outra pessoa, é o que nosso coração está cheio. As intenções dessa decisão em ação falam por si só. Percebe? Eu chamo isso de veneno da inconsciência. Porque isso realmente é um veneno que espalhamos para o mundo com a intenção de que o outro tome esse veneno e morra. Mas como esse veneno só existe em nós, pela ideia que fazemos sobre a outra pessoa, é o mesmo veneno que vai nos ferir, causar dor, sofrimento, nos envenenar e até nos matar. Então lembre-se, o pior tipo de morte é a morte em vida. A partida deste mundo pela inconsciência do ego e do senso de separação também é a pior forma de morte. Então a unidade da consciência crística, ela está muito além de tudo isso, porque a dualidade da separação do ego é aquilo que nos cega, que nos faz engolir o próprio veneno da inconsciência, o que representa claramente a separação entre o humano e o divino. Enquanto não houver a unidade pela consciência universal e cósmica, né, na visão crística, mesmo que estejamos no céu, apenas viveremos o inferno. Porque a unidade verdadeira,
ela é equivocada nesse nível de consciência, percebe? E qual seria a chave para a liberdade? Já percebeu que tudo nós queremos justificar, controlar, filtrar, impor a nossa verdade, o nosso olhar exclusivo de mundo? Já percebeu isso? Mesmo com o ego inflado, né, e tanta inteligência e conhecimento, diplomas, graduações, títulos, estilo de vida, você percebeu que não somos capazes de nos libertar do inferno interno e externo que nós mesmos criamos? Percebeu? Os pensamentos não significam nada por si só. Seu conhecimento e inteligência, com toda a sua intelectualidade, de nada importam se não estiverem no fluxo do universo. Porque não tem unidade, vive sobre a dualidade, vive sobre a ótica da visão finita, entende? Acreditar não é o suficiente. Acreditar é supor, é medir, é comparar, é formar pontos de vista, é opiniões, entende? E olhar com filtros de julgamento e definição por sua própria convicção interna e equivocada, né? Então tudo isso vem da visão finita, enraizada no estado de separação dualista do ego. Então nós precisamos apenas sentir para mudar essa realidade. Sentir é olhar pela visão crística do soltar, sem julgamento, é observar sem absorver, sem identificar-se, entende? E olhar sem condenar. Então a verdadeira liberdade vem da capacidade de sentir profundamente, sem peso, das crenças limitantes. Percebe? Está fazendo sentido para você? O estado de separação entre o humano e o divino é uma percepção errônea de que nos faz acreditar que estamos isolados da nossa essência espiritual e que estamos separados do universo, dividido entre o bem e o mal, certo e errado, eu e o outro, entende? Esse estado ele é prejudicial para a nossa evolução, pois nos mantém presos em padrões limitantes de medo, de culpa, de insegurança, né? Separação. O ego é a parte de nós que se identifica com essa separação. Ele se baseia em julgamentos, em comparações, em competições, criando um falso senso de identidade que nos mantém afastados da nossa verdadeira natureza. Pela historinha que nós construímos do nosso nascimento até hoje, nós acreditamos nela. Pensamentos automáticos não representam e não definem quem somos verdadeiramente. Os nossos pensamentos automáticos, eles são produtos do nosso passado, influenciados por experiências e crenças limitantes da nossa própria história e de nossa relação com ela e com todas as pessoas que envolvem essa história. A nossa verdadeira essência, pela consciência infinita, é algo oculto para a maioria das pessoas no mundo, porque está oculto dentro de nós, na nossa inconsciência. Então, aceitar a unidade é o primeiro passo. Devemos perceber essa separação e aceitar a unidade para que ela faça parte de nossa existência e transformação pelo nosso aceitar, pelo nosso permitir. Então, a unidade, como a consciência crística, nos permite ver além das limitações do ego e nos conectar com a nossa verdadeira natureza divina. E dessa forma estaremos, sim, desmistificando o certo e o errado. Então, assim como não existe certo e errado, também não existe pecado e pecador. Não existe adúltero e adultério. Não existe bem e mal, santo e pecador, condenação e salvação, mundo masculino, mundo feminino, divino e humano. Não existe essa separação. Tudo isso é um equívoco da consciência comum no senso da separação pela dualidade do ego. É assim que fizeram a humanidade acreditar e viver. Essa foi a forma que encontraram para manipular, controlar e limitar a humanidade. Esse controle faz parte da mesma natureza da dualidade
do ego. E o que importa, na verdade, é a ressonância com o universo, o fluxo dele. Perceba que jamais resolveremos as coisas do mundo pela visão do mundo, pois essa é uma visão dualista, que ressalta a separação equivocada entre o humano e o divino. O universo só responde àquilo que está em ressonância com ele, em intensidade, em frequência e em vibração com ele. A mesma vibe, como todo mundo diz. Então, aquilo que não está em ressonância com o universo, ele não é reconhecido, pois não chega até ele. Por que isso? Porque para o universo a dualidade ela não existe. Não há limitação na consciência infinita. Por isso que ela não reconhece, porque não existe nela. A consciência infinita só percebe aquilo que está em ressonância com ela, pela mesma natureza criadora. Percebeu? Está fazendo sentido para você? Com a fonte criadora e suprema dos universos, é parte da consciência eterna e imensurável de um único Criador. Perceba? Então, na reflexão final, liberte-se da culpa e do auto-martírio. Reconheça as suas identificações, né? E reconheça que suas identificações moldam a sua realidade. Ao entender que suas emoções são reflexos dessas identificações, você pode começar sim a se desprender das crenças limitantes e se alinhar com a sua verdadeira natureza. A essência crística nos ensina a ver além da dualidade e a encontrar a unidade que nos liberta. Acredite na transformação, pois é possível viver uma vida plena e livre de sofrimento interno. Se este insight foi relevante para você, compartilhe com alguém que você julgue que possa ser útil em algum nível, de alguma forma, em algum grau, porque compartilhar conteúdo como este também é um ato de amor. Dê o seu curtir para ajudar o meu trabalho. Siga-me nas redes sociais para receber mais notificações de novos conteúdos como este, né? Deixe o seu comentário, que é muito importante. Dê a sua sugestão para o próximo insight. Eu deixo aqui para você o meu abraço de amor, um beijo de luz e até o próximo insight.